Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Esse por aqui para a gente resolver juntos uma questão de composição de movimentos. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Um cilindro de madeira de 4 centímetros de diâmetro rola, sem deslizar, entre duas tábuas horizontais móveis A e B, como mostra a figura. Em determinado instante, a tábua A se movimenta para a direita com velocidade de 40 centímetros por segundo e o centro do cilindro se move para a esquerda com velocidade de 10 centímetros por segundo. Tem aí uma figurinha para ilustrar a montagem aí do nosso problema e logo na sequência vem a pergunta do exercício. O exercício quer que a gente determine qual o sentido e a intensidade da velocidade da tábua B. Para resolver essa questão, a gente vai ter que resgatar as características de um movimento chamado rolamento. Eu montei uma animação para a gente poder fazer isso juntos. Bora lá? Para começar aqui, a gente vai analisar o movimento de translação. O que é o movimento de translação? É o que a gente está mais acostumado, quando alguma coisa é arrastada. Na tela a gente tem um cilindro de madeira, e esse cilindro de madeira está sendo arrastado para a esquerda. A gente vai analisar 3 pontos específicos desse cilindro. O ponto mais aqui em cima, o centro dele e esse ponto mais aqui embaixo. Na translação, todos os pontos do corpinho se movimentam com a mesma velocidade. E eu vou destacar essa velocidade para esses 3 pontos. A velocidade vai estar representada desse jeito, por esses vetores aí, todos iguais. Nesse caso eu chamei eles de VT, velocidade de translação. O segundo movimento que a gente vai analisar é o movimento de rotação. O nosso cilindro de madeira agora está com o centro fixo, mas ele pode girar em torno desse centro. No movimento de rotação, a gente não tem o corpinho sendo arrastado de um lado para o outro. A gente tem o corpinho girando em torno do próprio centro. E para essa situação, eu vou de novo apontar o meu olhar para aqueles 3 pontos específicos. Um ponto na borda aqui em cima, o centro do cilindro e um ponto aqui embaixo. E a gente vai desenhar o vetor velocidade para esses 3 pontos. O vetor velocidade vai ficar mais ou menos assim. Aqui na borda de cima e na borda de baixo, o vetor velocidade é tangente à superfície do cilindro e acompanha o sentido do movimento. No caso aqui, esse giro no sentido horário. E o valor dessas velocidades é o valor da velocidade tangencial, também chamada de velocidade linear do movimento circular. Lembra como é que a gente faz para calcular? A velocidade linear ou tangencial é o produto da velocidade angular pelo raio. Vi a bundinha do Ri, se não viu coisa nenhuma. V é igual a ômega vezes R. E é por conta dessa fórmula que a gente consegue justificar que essas duas velocidades têm o mesmo valor. Porque esses pontos estão à mesma distância do centro. Distância essa que é o raio do cilindro. Então, se aqui em cima, por exemplo, a velocidade for de 10 metros por segundo, aqui embaixo a velocidade também é de 10 metros por segundo. E mais uma coisa que a gente consegue justificar a partir da fórmula, a velocidade do centro é igual a zero no movimento de rotação. Por quê? Porque para o centro o raio é igual a zero. E se eu jogar zero nessa fórmula, a gente vai obter V igual a zero. Agora que a gente analisou esses dois movimentos, a gente pode encarar o rolamento. Rolamento é a combinação de translação com rotação. Translação e rotação vão acontecer simultaneamente. Sabe onde a gente tem isso? Roda de carro. Quando o carro está andando, a roda do carro se desloca em relação ao chão. Ela sofre uma translação, ao mesmo tempo que ela gira em torno do próprio centro, ao mesmo tempo que acontece rotação. E a combinação desses dois movimentos vai dar para a gente o que você viu na tela, o rolamento. E é lembrando dessa combinação de rotação com translação que a gente vai encarar o nosso exercício. Vamos lá? Agora que a gente concluiu a nossa revisão, tá fácil de enxergar que esse cilindro entre as duas tábuas vai fazer um rolamento. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele é arrastado, que ele sofre translação para a esquerda, ele também vai girar. Ele vai girar aqui devido à movimentação dessas duas tábuas. Vamos já deixar a coisa pronta para a gente poder completar e chegar na resposta do exercício? Tá aqui meu esqueminha, tá? E esse é o esquema que eu sugiro que você faça para exercícios de rolamento. A gente vai ter a translação, a rotação e a combinação desses dois movimentos
me dá o movimento de rolamento. Para a gente poder completar aqui, sobe comigo para o exercício. Vem cá, foi dito para a gente qual o valor da velocidade da tábua A. E a tábua A, ela está se movimentando, como foi dito para a gente no enunciado, para a direita. Ela se move para a direita com uma velocidade em módulo de 40 centímetros por segundo. Ok? Bom, se a tábua A vai ser puxada para a direita, conforme a tábua A é puxada para a direita, esse cilindro vai girar no sentido horário. Então, eu já vou marcar aqui o sentido de rotação do nosso cilindro. Vai ser no sentido horário. E por conta dessa rotação no sentido horário, para qual lado a tábua B vai se movimentar? Vem, o cilindro vai girar no sentido horário e ele vai empurrar a tábua B para a esquerda. A velocidade da tábua B vai estar apontando para a esquerda. E assim a gente já encontrou metade da resposta. Como o sentido da velocidade da tábua B é para a esquerda, a gente elimina letra B e letra E. Outra informação que o exercício deu para a gente foi a velocidade do centro do cilindro. A velocidade do centro, que eu vou chamar de VC, nós sabemos o valor. É de 10 centímetros por segundo e aponta para a esquerda. Com essas informações, a gente está pronto para encontrar a velocidade VB. Vem, vamos trazer esses dados aqui para o nosso problema? Na situação de rolamento, na junção dos movimentos, eu sei que o centro do cilindro se movimenta para a esquerda com velocidade de 10 centímetros por segundo. Essa é a velocidade resultante total no centro do cilindro. E a gente também sabe a velocidade de mais um ponto. Lembra que o exercício disse que esse cilindro se movimenta sem deslizar em relação às tábuas? Se a tábua A está sendo puxada para a direita com velocidade de 40 centímetros por segundo, esse ponto de contato do cilindro com a tábua A precisa ter a mesma velocidade. Porque se fosse uma velocidade diferente, teria movimento entre o ponto e aquela tábua. Teria um deslizamento. Para não deslizar, este ponto aqui em cima, que está em contato com a tábua A, precisa ter a mesma velocidade da tábua A. Ou seja, uma velocidade para a direita de 40 centímetros por segundo. Ok? E aqui nessa figurinha da direita, nós podemos marcar a nossa incógnita. A gente quer descobrir a velocidade desse ponto. Por que desse ponto? Porque esse ponto está em contato com a tábua B. E para que ele não deslize em relação à tábua B, ele precisa ter a mesma velocidade da tábua B. Então, encontrando a velocidade desse ponto aqui, a gente vai encontrar o valor da velocidade da tábua B. Vamos agora olhar as duas figurinhas da esquerda? Rotação. Lembra que o nosso cilindro está girando no sentido horário? Então, com base no que a gente viu na nossa revisão, a gente pode marcar os vetores velocidade nas bordas do nosso cilindro. Aqui nessa borda, o vetor velocidade linear vai estar desse jeito. E nessa bordinha aqui de baixo, o vetor velocidade linear está desse jeito aqui. Essas duas velocidades elas têm o mesmo valor, já que a velocidade angular é a mesma e o raio é o mesmo, Vôr. E no centro aqui, no caso da rotação, não tem velocidade. A velocidade é zero porque o raio é igual a zero. Mas espera aí, concorda que o centro precisa ter uma velocidade de 10 centímetros por segundo para a esquerda? E quem está dando essa velocidade não é a rotação, porque na rotação a velocidade do centro é zero. Então, para que aquele centro tenha a velocidade de 10 centímetros por segundo para a esquerda, essa velocidade está vindo do movimento de translação. Então, aqui, ó, meu centro está sendo arrastado com velocidade de 10 centímetros por segundo para a esquerda. Só que lembra que na translação, todos os pontos se movimentam, são puxados com a mesma velocidade? Então, se a gente pega um ponto aqui em cima ou aqui embaixo, esses pontos também estão sendo puxados para a esquerda com velocidade de 10
centímetros por segundo. Isso vai acontecer para o ponto lá em cima e isso vai acontecer para o ponto aqui embaixo, na borda de baixo do nosso cilindro. Ok? Então, escondido ali na velocidade do centro, estava a nossa velocidade de translação. E olha a mágica acontecendo agora. Vem cá. A soma da translação com a rotação dá o rolamento. Então, se eu somar esse vetor de 10 centímetros por segundo para a esquerda com esse vetor que vale VL para a direita, o resultado da soma desses dois personagens tem que ser essa velocidade, de 40 centímetros por segundo para a direita. E aí eu jogo a pergunta para você. Quanto vale essa velocidade para que quando a gente some esses dois vetores, o resultado seja um vetor de 40 centímetros por segundo apontando para a direita? A resposta, essa velocidade aqui, precisa ser igual a 50 centímetros por segundo. Por quê? Porque se eu tenho 10 para a esquerda e 50 para a direita, na soma desses dois vetores, o resultado é um vetor de tamanho 40, a diferença dos valores, apontando para a direita, porque o vetor maior aponta para a direita, é ele que ganha. Ok? Lembra que na rotação essa velocidade é igual a essa? Então, esse vetor aqui de baixo, ele também vale 50 centímetros por segundo. E nós estamos a um passo de encontrar a resposta do problema. Sabe por quê? Para encontrar a velocidade VB, basta fazer a soma desses dois vetores. E aí eu tenho um vetor de 10 para a esquerda com um vetor de 50 para a esquerda. Sabe qual vai ser o resultado? Um vetor de 60 para a esquerda. A velocidade VB vai ser igual a 60 centímetros por segundo e tem sentido apontando para a esquerda. A nossa alternativa correta é a letra D. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!